Olá, eu sou o Charles Celante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então é com muita alegria que eu trago mais um livro para vocês. A gente nos dois últimos vídeos pôde conversar um pouquinho sobre autoestima, a gente pôde se aprofundar um pouco mais sobre as características de uma autoestima real, de uma autoestima elevada e quais são as consequências disso para a nossa vida. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto que eu vou ser bem sincero, eu não sou muito familiarizado, mas eu acabei de ler esse livro aqui do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, e eu quero compartilhar com vocês algumas impressões que eu tive e um pouco do que eu pude aprender com esse livro e algumas críticas também, algumas discordâncias que eu tenho com relação ao que esse autor traz no livro. Então vamos falar um pouquinho do autor. Eu tenho a minha colinha aqui. Esse autor é nascido em 1883 e falecido em 1970. Então ele viveu, para a gente se situar, ele viveu o período da Primeira Guerra Mundial, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, e esse livro aqui tem uma entrevista, uma suposta entrevista do autor com um personagem diabo, que a gente já vai entender mais pra frente do que se trata. O interessante é a história do Napoleon Hill. Ele aparentemente sempre teve uma veia de estudo sobre negócios, sobre sucesso, ele sempre foi muito engajado nesse sentido, sempre foi muito focado na área de empreendedorismo, por assim dizer. Na época nem era utilizado tantos termos, né? Mas enfim, nem o livro traz isso, mas sempre foi focado nesse quesito. E o destaque aqui está para o fato dele ter entrevistado uma porrada de empresários bem-sucedidos e empresários que também fracassaram, com o objetivo dele descobrir o que levou essas pessoas a terem progredido e o que levou as pessoas a fracassarem em algum momento, com o objetivo de criar uma filosofia, basicamente uma filosofia de vida que levasse as pessoas ao sucesso. É bem interessante, isso deu uma bagagem bem própria, bem única para o Napoleon Hill, como a gente vai ver analisando o livro dele. E, enfim, vamos lá para o livro então. O primeiro destaque que eu quero fazer com relação a esse livro aqui é a análise que ele faz com relação a medo e fé. É bem interessante porque o livro inteiro não é o livro inteiro da entrevista com o diabo, né? Que é bem perguntas e respostas assim, mas o que acontece aqui? No início ele faz uma introdução contando um pouco da sua história e ele deixa muito claro essa disputa dentro do ser humano entre medo e fé. E aí ele basicamente resume que os seres humanos que são tomados pelo medo e que deixam com que o medo seja o regente de suas decisões, de suas atitudes, enfim, de sua vida, são pessoas que acabam se alienando da realidade, acabam se alienando do real objetivo de suas vidas. E o medo torna as pessoas incapazes de agir de forma efetiva e de conquistarem o sucesso na vida. Eu tenho que admitir que fez bastante sentido para mim essa questão. E aí, o contrário do medo, para o autor aqui, é a fé. Até ele fala que em determinado momento da vida dele ele estava fracassando, por assim dizer. Eu gosto do termo naufragando, né? Estava afundando. E aí, de repente, ele precisou tomar um ato de fé, ele precisou ter um ato de coragem, um salto no escuro, por assim dizer. E então, a partir desse salto no escuro, a partir desse ato de fé, o autor dá uma guinada na própria vida. E aí ele estava tendo alguns problemas financeiros, estava com uma dificuldade, estava enfurnado, não conseguia produzir conteúdo, não estava nem dando atenção para produzir essa filosofia que ele estava a fim de produzir, de sucesso, enfim. E é a partir desse salto de fé que ele consegue publicar os seus livros, né? Consegue publicar essa obra dele, essa filosofia, e, enfim, dar uma guinada na vida dele, e a partir disso ele vai expandir, vai poder dar acesso, tornar acessível a todas as pessoas essa filosofia, o que leva ao sucesso, o que leva ao fracasso, o que faz com que as pessoas se deem bem na vida, por assim dizer, e o que faz com que as pessoas continuem chafurdando na própria lama da vida. Eu achei bem interessante esse trecho da história da vida dele, porque o que a gente vai ver depois na entrevista com o diabo é basicamente ele relatando as percepções que ele teve na vida dele.
a partir das entrevistas com os empresários e a partir da própria vivência dele, especialmente nesse quesito de medo e fé. É bem interessante, eu achei bem legal. Parece ser um livro, não sei se é o termo correto, mas parece ser um livro muito sincero. Ele escreve realmente aquilo que ele acreditava, dada a história de vida dele. Ele também é autor de outros livros, como talvez o mais famoso de todos seja o Pense e Enriqueça. Eu não cheguei a ler ainda. Esse é o primeiro material que eu tenho contato com o autor. Esse livro, inclusive, nem é meu. Eu comprei ele para um bom amigo. Eu ouvi sobre esse livro num podcast do Primo Rico e decidi dar de presente para um amigo meu e pedir emprestado assim que ele terminasse de ler. Então, eu pude ler ele agora e, enfim, vamos lá. Então, a partir dessa breve história de vida, o autor traz para nós a famosa, então, a dita entrevista com o diabo. O que a gente precisa entender aqui? O autor está falando das próprias experiências. Quando a gente fala aqui de entrevista, é porque é uma entrevista mesmo, ele é baseado no sistema de pergunta e resposta, como se o autor estivesse mesmo conversando com alguém e com um gravador, enfim, ou anotando diretamente todas as respostas da pessoa. Aqui, como eu afirmei antes, ele está trazendo a própria experiência e as próprias percepções, utilizando um personagem, vamos chamar de fictício, né, aqui para a obra, que seria o diabo, dando as respostas. O que é o diabo, segundo Napoleão Hill, nesse livro em específico, no Mais Esperto que o Diabo? O diabo é uma força presente na natureza, assim como o que aqui no livro ele chama como oposição, né, que seria Deus na visão, assim como Deus ou a inteligência infinita, ou enfim, assim como Deus existe, e os dois são tão importantes para o funcionamento da natureza, um quanto o outro, um é tão importante quanto o outro. Não existiria a natureza como tal se só tivesse Deus ou se só tivesse o diabo, segundo essa visão aqui, tá? Então, o diabo mesmo diz que ele é ele é a carga negativa do elétron, ou seja, ele está presente em toda a matéria, é isso, né, do elétron, do átomo? Do átomo. Ele é a carga negativa, obrigado. Ele é a carga negativa do átomo, que é o elétron. Que é o elétron, então, muito bom, obrigado. Obrigado, meu. Então, vamos lá. Qual que é a principal característica do diabo? Ele influencia a mente das pessoas. Aqui o autor não fica tratando de espírito, ele não está tratando de transcendência no meio dessa entrevista. Vocês vão perceber se vocês lerem o livro que ele tem uma visão puramente materialista, que apesar de ele estar usando uma figura que teoricamente seria espírito puro, né? Que seria o diabo, aqui é uma visão bastante materialista. Tipo, toda a ação do diabo no mundo é para levar as pessoas ao fracasso nesta vida. E apesar de ele citar em alguns momentos que as pessoas depois vão para uma perdição eterna, ele não usa esse termo, não lembro qual é o termo correto, mas apesar de ele usar esse termo, o foco do livro não está em cuidar do seu espírito para que você vá para o paraíso eterno ou para evitar o inferno. Não é bem isso. Ele, uma visão bem materialista, ele está utilizando o diabo puramente como uma alegoria para explicitar a sua filosofia, o seu aprendizado, o seu conhecimento com essas entrevistas e com a sua própria vida. Então, o diabo, ele procura influenciar a mente das pessoas aqui. E ele vai influenciar a mente das pessoas principalmente através do medo. Porque, como eu disse antes, o medo paralisa as nossas atitudes, mas não só paralisa, como ele atrapalha o nosso pensamento. É só parar para pensar na sua vida mesmo, né? Quantos momentos que você paralisou de medo, você não sabia como agir diante de alguma situação, e aí depois, quando o medo, você se distancia da situação e o medo diminui ou se esvai, você consegue pensar em várias soluções. É muito interessante, né? O medo como uma emoção, e todas as vezes que uma emoção te domina, a sua capacidade racional automaticamente é abalada, é diminuída, ou enfim, ou às vezes é até mesmo bloqueada, né? Como a gente pode perceber. Então, essa principal ferramenta serve para criar um pensamento negativo nas pessoas, através do medo, aqui ele vai utilizar outros elementos que levam à alienação das pessoas, como por exemplo o sexo desenfreado, ele vai utilizar pessoas que a gula, não exatamente a gula, mas a alimentação errada, pessoas que se alimentam de uma forma errada, e isso acaba atrapalhando o funcionamento do próprio corpo delas. Enfim, bem materialista mesmo, assim, bem
fechado para uma transcendência. E olha que interessante, quais são os 6 medos mais efetivos que o diabo utiliza para colocar pensamentos negativos na mente das pessoas? E esses pensamentos negativos é o que vão de fato alienar as pessoas e impedir elas de alcançarem sucesso. Quais são os principais medos, os mais efetivos? Medo da pobreza, medo de ser criticado pela sociedade, pelas pessoas ao seu redor, medo de doenças, medo de perder o amor, medo da velhice e medo da morte. Então esses são os principais medos que o diabo se utiliza, segundo Napoleão Hill, para influenciar as pessoas negativamente, colocar na cabeça delas pensamentos negativos. Aqui a gente tem uma característica bem legal do autor, que ele defende que a quantidade de pensamentos, ou melhor, a maior parte dos pensamentos que nós temos, se for positivo, vai nos levar a ações positivas que vai nos levar a um futuro positivo, por assim dizer. Da mesma forma, se nós tivermos pensamentos negativos e forem muitos pensamentos negativos, eles vão começar a criar a realidade ao nosso redor, a influenciar a realidade ao nosso redor, criando para nós uma situação negativa e nos colocando em um fracasso mesmo. Para o autor, o fracasso, o próprio termo fracasso, é algo criado pelo ser humano e ele vai ser negativo justamente pelo fato do ser humano enxergar o que o autor chama de uma derrota temporária como um fracasso. O interessante aqui é que o diabo, quando ele está falando sobre as pessoas que não se deixam levar por esses medos, por exemplo, que não são são pessoas não alienadas, para usar a expressão do livro, são pessoas que conseguem se utilizar da sua capacidade racional para resolver os problemas que aparecem na vida. Que são pessoas que não desistem, que são pessoas que lutam para resolver os problemas e que não aceitam derrotas temporárias como fracassos, mas sim apenas como derrotas temporárias, lutando para resolver elas, para poder seguir com a própria vida e vencendo na vida de fato. Então, outra característica interessante que a gente tem aqui, que o diabo traz, é a questão do conceito de ritmo hipnótico. Ele perpassa a entrevista inteira praticamente e até o final o diabo está o tempo todo retomando esse conceito e eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção nele para poder compreender esse livro. O que é o ritmo hipnótico? Para a gente traduzir de uma forma ainda mais simples, o autor tem uma linguagem muito simples já. Seria mais ou menos você estar inserido num conjunto de hábitos, pensamentos e atitudes que você repete com constância todos os seus dias, e o fato de você estar, por exemplo, com um conjunto de hábitos positivos vai fazer com que você vá tendo mais e mais hábitos positivos, você vá agregando hábitos positivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas só para a gente associar com a nossa realidade. Por exemplo, você decide cuidar mais da sua saúde. Então, você começa, por exemplo, a comer alimentos mais saudáveis. Esse hábito de cuidar da sua alimentação, aos poucos, vai fazer, por exemplo, com que, se você está acima do peso, você emagreça. E aí você vai começar, aos poucos, por exemplo, e se eu fizesse exercícios? E aí você começa a fazer exercícios, e aí de repente você começa a praticar algum esporte de forma regular. Então, um hábito positivo que começou, aos poucos vai angariando, vai atraindo outros hábitos positivos. E meio que por inércia, até eles usam esse termo, de lei de inércia da vida aqui também, e meio que por inércia você vai mantendo e vai agregando mais hábitos positivos. Da mesma forma, o ritmo hipnótico, segundo o autor aqui, também vai ter um efeito negativo se o conjunto dos seus hábitos for no mínimo majoritariamente negativo. Então você tem hábitos negativos, aqui ele utiliza alguns exemplos tipo fumar, beber, sexo desenfreado, uso de drogas, como eu disse, alimentação exagerada e alimentos tóxicos para o seu corpo. Então se você tem algum desses vícios, por assim dizer, aos poucos esses vícios vão também agregando outros vícios, outras atitudes e pensamentos negativos. E dessa forma, uma coisa vai agregando a outra e com o passar do tempo você vai se ver envolto em um conjunto de pensamentos e de atitudes negativas. Então aqui, mais para frente do livro, aqui eu não vou fazer um pormenorizado, porque o livro tem 200 páginas, não é muito grande, mas tem muito conteúdo para ser absorvido, para ser pensado.
Então, na página 93, o autor dá umas dicas, através do personagem do diabo, dá algumas dicas de como você poderia evitar a alienação. E aí, por exemplo, ele diz aqui: decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. E é bem legal, tem outras dicas que ele traz aqui, e de fato a gente vai perceber que são dicas muito práticas que o autor dá. Formas de pensamento e formas de interpretação da realidade e de atitudes que vão nos levar a não sermos fracassados, mas a apenas superarmos derrotas temporárias. É bem bacana, é bem legal. Nessa página ele traz em específico essa resposta que me chamou a atenção e eu quis trazer para cá. Outra questão que a gente pode fazer aqui é que tanto o sucesso, então, quanto o fracasso são resultados de hábitos. Acho que esse pode ser o maior trunfo, o maior ganho que o livro traz, pelo menos para mim, assim, que mais bateu, que mais me fez pensar, é que são os nossos hábitos que constroem a nossa realidade ao nosso redor. Não estou dizendo que se nós tivermos só hábitos positivos, a nossa vida vai ser um mar de rosas, não é isso. Mas, se nós, por exemplo, colocarmos como um hábito lutarmos diante de todas as situações negativas ou, no mínimo, complexas que aparecerem na nossa vida, se a gente colocar como uma decisão irrevogável que nós vamos tentar resolver os problemas que aparecerem, que a gente não vai cair e decidir não levantar, né? Se a gente decidir de fato lutar, isso aos poucos vai se tornando um hábito na nossa vida. E aí a gente pode até cair, mas a gente vai levantar e a gente vai utilizar das nossas ferramentas, até retomando o que a gente falou de autoestima, a gente vai utilizar de tudo isso, de tudo que a gente tem, de todo esse conhecimento, de toda essa experiência para, assim, vencer na vida, vamos utilizar esse termo. Eu achei bem legal esse trecho. E o autor também fala da influência, para fechar aqui, o autor também fala da influência que o meio ambiente tem. E ele usa um conceito muito legal, que é o conceito de mastermind. Até ele traz aqui. Eu vou usar a definição própria do autor para o conceito de mastermind. Coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo. É bem interessante porque o autor fala que pessoas de sucesso, que têm, enfim, sucesso como empresários, aqui principalmente o que ele traz, procuram se aliar, procuram se aproximar, procuram se associar a pessoas que têm uma mentalidade semelhante. Até a minha esposa lembrou aqui, tem uma fala, né, que nós somos resultado das 5 pessoas, da média das 5 pessoas com que nos rodeiam. Então, assim, esse conceito é bem interessante. Muito provavelmente o Napoleão Hill estabeleceu algumas bases para essa forma de pensar que é muito difundida hoje. E ele fala então dessa influência do meio ambiente, do ambiente que a gente está colocado e do quão importante é a gente escolher o ambiente no qual a gente quer estar colocado. Agora nessa parte eu quero fazer algumas pequenas pontuações minhas, bem pessoais mesmo, sobre o autor. Eu fiz umas anotações aqui. Por exemplo, tem algum momento em que ele acaba soando um pouco, digamos assim, um pouco epicurista. Não sei se existe essa palavra, mas baseado na filosofia de Epicuro. Me lembrou, pelo menos, assim, Epicuro defendia muito que você deveria buscar um prazer próprio e evitar situações que fossem danosas para você. E aqui ele tem uma pitada disso, me pareceu, em um trecho, por exemplo, que ele diz que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. E aí ele fala que você deve gastar a sua energia para cumprir primeiro os seus objetivos, e aí o que sobrar de energia você pode utilizar para ajudar os outros. Pelo menos foi isso que eu consegui depreender. Não sei se há algum sentido que eu perdi aqui. Então, para mim não é assim bem que funciona a realidade. Na minha visão, nós nos completamos de verdade quando nós nos colocamos a serviço do outro, quando a gente serve para alguma coisa. Essa é uma diferença, essa é uma questão que para mim é muito definida. Então ele parece um pouco fechado em si, nesse sentido, né? Primeiro eu e depois o outro, quando na verdade é muito mais o contrário, que faz sentido. E aqui a gente vê também que ele faz uma crítica bem clara às igrejas e às escolas. Na realidade que ele está inserido, é claro, ele está fazendo uma análise com base no seu tempo, no que ele viveu. Então você vai ver em vários trechos ele criticando, falando que
ou membros, pastores de igreja, né, líderes de igrejas e membros de escolas, professores e afins, são grandes responsáveis por alienarem as pessoas e contribuem muito mais para a obra do diabo do que para a obra da oposição do diabo, aqui utilizando os termos do livro. Então, são algumas críticas para mim, quando ele fala de igrejas, pareceu bastante vazio, ele não me pareceu ser alguém com conhecimento profundo mesmo de um princípio religioso. Tem alguns outros termos que ele utiliza como oração que me incomodaram um pouco, a interpretação que ele dá para a oração, enfim. Mas, guardadas as devidas proporções, é um livro interessante, é um livro que me chamou a atenção mesmo. Muito provavelmente eu vá voltar a ler ele em algum momento, enfim, para poder interpretar ele de uma outra forma, para poder retomar e de repente absorver alguma coisa diferente. É um livro interessante se você quer pensar um pouco mais sobre essa questão de mindset, se você quer mudar o seu mindset. Esse livro é interessante, ele pode ser um bom começo, pelo menos é um dos primeiros livros que eu li nesse sentido. E mais para frente eu pretendo também ler outros livros desse autor e de outros autores que trabalham assuntos semelhantes para trazer aqui para vocês. Então, esse era o assunto de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado o vídeo. Se te chamou a atenção, pode ir atrás, é um livro bem interessante. Faz a sua leitura, tire suas próprias conclusões. O importante é você não deixar de estudar. Então, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações. Se você conhece alguém que gosta desse conteúdo, que de repente conhece o Napoleão Hill ou não conhece, mas você acha que é interessante, manda o vídeo para a pessoa, recomenda lá, que vai ser bem legal. E não esquece então de dar o seu like, o seu joinha aí para que esse vídeo seja espalhado pela plataforma, pelo YouTube. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.